Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque quando estamos juntos com os nossos irmãos, nós nos encorajamos, sabendo que cada um aqui é um testemunho vivo da manifestação do Teu poder. Então estar aqui nessa noite é nos fortalecermos como igreja, porque quando vemos o irmão adorando, quando vemos o outro adorando, e quando estamos adorando, nós pensamos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Existe um exército que ora, um exército que busca. Por mais que digam que esse tempo está sendo um tempo difícil, mas quando estamos aqui como igreja, nós percebemos, Deus, que existe ainda um povo remanescente que não desistiu. Quebra os nossos corações nessa noite. Quebra o nosso orgulho. Eu não quero ter vergonha em te adorar. Eu não sei o que vão falar na filmagem. Eu não sei o que vão falar no vídeo, na internet. Podem me chamar de maluco, podem me chamar do que for, mas eu não estou preocupado com isso. Eu não posso ficar preocupado com isso, porque o que me faz ser feliz é maior que tudo, é o Senhor. Então quebra o nosso orgulho nessa noite. Escancara os nossos corações para que a Tua palavra penetre e nos faça novo de novo. Eu amo a Tua palavra, amo a Tua presença e amo a Tua igreja, Pai. Então nos quebra por dentro. Ei! Todo ceticismo caia por terra agora. Toda dúvida caia por terra agora, e que a Tua manifestação seja tão forte, tão real, que nós percamos o controle para Ti. Eu não quero ter o controle, mas o Senhor tem o controle da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Pai, nós queremos perder o controle para Ti. Nós não queremos, Senhor, ditar o próximo passo. É o Senhor quem vai fazer isso. Então traga a Sua palavra sobre nós aqui, Pai, por favor. Por favor, a Sua palavra forte, revelada aqui, por favor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Eu ouvi uma frase uma vez e isso cravou no meu coração. Isso cravou no meu coração. E se você entender que essa frase faz sentido para você, por favor, deixa ela germinar aí no seu coração também. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. E eu falei, Jesus, eu quero conhecer cada vez mais pessoas apaixonadas por Ti, no dia a dia, não somente pessoas conhecidas, famosas, não, mas pessoas do dia a dia, como por exemplo missionários. Eu preciso conhecer gente apaixonada por Ti, apaixonada, para que essa unção, eu possa respeitar e receber essa unção também. Porque quanto mais pessoas apaixonadas você conhecer por Jesus, quanto mais pessoas assim, de forma, ardendo o coração por Jesus, mais isso te impulsiona, te motiva e te faz assim, cara, dá para viver assim também, então eu vou sair do meu comodismo. Porque em diversos momentos, e eu ouvi uma outra frase, eu amo ouvir essas frases que quando vem como se fosse um Jorjão mão de raquete, assim, ó, na tua fuça, pum, na minha. Tem frase que vem assim, toma, que é de graça. De graça é da graça de Jesus mesmo. E tem uma outra frase que fala assim, que eu cravei e guardei: não chame de maturidade espiritual aquilo que é frieza no teu coração há muito tempo. Tem pessoas que acham que são maduras na fé
e se limitam a viverem o extraordinário de Deus em ousadia, dizendo que é maturidade, mas na verdade é a frieza que está com vocês, conseguindo colocar no coração, que muitas vezes eu coloco no meu coração. Então eu falei, eu quero conhecer gente apaixonada, gente louca por Jesus, gente, sabe, que arde mesmo, sabe, de amor por Jesus, que não tem vergonha, por exemplo, de sair ali agora quando for embora e ver alguém na lanchonete e se levantar e ir lá, irmão, tudo bem, quem é você? Você não me conhece não, eu também não te conheço, mas eu conheço alguém que conhece você, ele é Jesus e mandou vir orar por você aqui agora. O cara vai achar que você é o cara mais louco do mundo, e é mesmo, porque quem em sã consciência faz isso? Quando a vergonha bate. Mas quando o Espírito Santo entra, a vergonha vai embora e você chegar e orar pela pessoa. Quando não, fala, Espírito Santo, eu não sei nem por que eu vim orar por ele aqui. Só faz uma coisa, para eu não pagar mico, me diz só um pouquinho do que ele está precisando. Se o Espírito Santo não falar nada, a oração já surte muito efeito. Porque aquele cara vai ouvir assim, peraí cara, quem veio aqui orar? Peraí, só pode ser um crente. E a igreja está viva ainda. A igreja só não vive dentro de 4 paredes, a igreja vive lá fora, a igreja está viva. De você de repente ir trabalhar e parar o carro em algum lugar, ou no engarrafamento, ou em algum lugar, e aquele pessoal que vende na linha vermelha, na Brasil, aonde for, e você parar o carro, encostar e falar assim, cara, eu vim orar por você aqui agora, e o Espírito Santo falou assim, vale a pena agora eu revelar as coisas para ele, porque ele me ouve. Muitas vezes nós não recebemos nenhum tipo de revelação de Deus, porque a gente não ouve, a gente não dá tempo para ter a sensibilidade para ouvir. Se nós formos sensíveis em ouvir o Espírito Santo, jovens, eu tenho certeza, na escola, quando algum amigo seu estiver passando um problema, antes dele chegar até você, tu já chega até ele, porque o Espírito Santo não é X9, mas revela. O Espírito Santo não é X9, mas revela, conta para nós. Porque ele sabe que se contar para você é como, simplesmente como, sabe, como um amigo fiel e leal, que ao invés de distribuir para os outros, vai chegar no coração e dizer assim, o Espírito Santo falou que você vai ser curado. Aquela pessoa vai respirar e vai dizer assim, eu achei que eu estivesse sozinho numa multidão de, sabe, de bilhões de pessoas, mas eu não estou sozinho, a igreja me enxerga. A igreja só enxerga o outro quando começa a olhar pelo olhar do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós nunca temos tempo para nada, pastor. A gente sempre tem muito trabalho sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente sempre trabalha muito, por mais que seja uma vez por semana, mas trabalha muito. E com o Espírito Santo, você pode trabalhar 24 horas por dia, que você sempre vai ter tempo para evangelizar, ou para falar alguma coisa, ou para ser sensível. Com o Espírito Santo, a gente perde o medo, entra num âmbito de ousadia, de coragem, e faz a igreja se manifestar na sociedade. Aquele versículo que fala assim mesmo, hein? A criação anseia, espera, aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos. Então, se eu tiver um tema para colocar hoje aqui com o Espírito Santo, eu posso estar aposentado em casa, perninha para o ar todo dia, que eu nunca vou ter tempo. Desculpa, sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, irmão, eu posso trabalhar de domingo a domingo, quase que 24 horas, que sempre vai ter um tempo para eu evidenciar o meu chamado. O chamado não é individual, só para uns e para outros, não. O chamado é para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, ide somente os brasileiros e pregai o evangelho. Ide somente os americanos ou somente os árabes. Não, todos. Ide. Ide. E eu falo aqui para pessoas que querem viver essa atmosfera do tema. Viva o chamado. Então, primeiro, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Vamos andar com os apaixonados por Jesus. Eu tenho que andar com gente mais crente do que eu.
Outro, não podemos chamar de maturidade espiritual aquilo que já é frieza há muito tempo. Mano, perca o controle para o Espírito Santo. Deixa ele fazer. Jovens, vocês não têm noção do que vocês podem fazer tendo o Espírito Santo como de fato seu melhor amigo. Vocês não têm noção. A caravana que nós nos conhecemos lá, todo janeiro nós temos uma caravana de jovens lá, e o pastor falou comigo esse ano, Feijoli, nós precisamos levar mais jovens, porque tem 2 lugares que nós vamos, que é tão longe, tão longe, tão longe, que não dá para voltar no mesmo dia. Mas eu não posso levar as pessoas acima de mais idades, porque não vão aguentar. Nós precisamos levar os jovens, e os jovens, eles além de não ter medo, quando eles entendem a missão, quando o jovem entende a missão, até coisa errada faz. Você vê o tráfico aí, aquele cara não tem medo de morrer, cara. Ele sabe que vai morrer, mas não tem medo de morrer, porque entrou nele a missão. Ele entendeu, alguém conseguiu penetrar no coração dele a missão, e ele entendeu a missão. Então peraí, cara, qual é a missão? Nós vamos agora, meu irmão, pegar todos eles ali que estão vindo, vamos roubar, vamos não sei o que. Mas tu pode morrer, não está nem aí para a morte, é uma causa maior que a própria vida dele. Se para o mal, o coração do homem consegue, Lucas, absorver a missão, imagina se ele entender que existe uma missão, que ao invés de trazer morte, traz vida. Imagina se ele entender que existe uma mensagem que é para trazer vida. Meu irmão, ele não para nunca mais. Então o jovem não tem medo, o jovem tem coragem. Nós vamos evangelizar à meia-noite, vamos embora. 5 da manhã, vamos embora. Não tem osso doendo, não tem mais artrite, artrose, não tem mais ácido úrico, não tem nada. Jovem não tem esse negócio não. Então vamos embora. Por isso que o diabo tem sede em vocês, porque sabe que se conseguirem colocar a essência da missão do mundo, vocês vão fazer com garra, com força. Vão fazer com, sabe, com muita, mas muita força. Mas ainda existe uma igreja, e existem homens e mulheres mais experientes, que não têm o vigor dessa juventude, mas têm a direção e o caminho, e sabem o que dizer para eles. Eles têm a força, o vigor, a vontade. Nós temos o que? A experiência de que já passamos por ele e podemos dizer, o caminho é esse. Então por isso que a maior conexão que a igreja pode fazer nessa terra é: não se afaste da juventude, irmão mais velho. Eles são barulhentos? São, eu também sou. São barulhentos? São. Se acham conhecedores de tudo? Com certeza. Até tomar uma tropeçada, uma cabeçada e volta chorando. Aí é a hora de você dizer, eu te falei. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos caminhar junto. A soma perfeita que o Senhor quer é uma soma de uma geração se aproximando da outra geração, mas não se afastando. Não existe divisão, não existe luta de classes na igreja, e nem existe luta geracional na igreja. A igreja é um ambiente extraordinário de Deus, que une o rico, o meio rico, o classe média, o classe pobre e o pobre. Porque todos aqui somos iguais, apesar do meu e o teu coração querer colocar diferença, mas não vai, porque o Espírito Santo, quando entra, há uma sensibilidade grande de eu dizer, mano, eu preciso dele, ele precisa de mim, então vamos andar junto. Por isso que o mundo quer dividir a igreja. Os infiltrados estão vindo para dividir a igreja, e Paulo fala dos infiltrados em Gálatas. E é ali que eu vou traçar com vocês uma linha. Eu não sou o dono da verdade, é só Jesus. Até porque eu me limito muito em falar coisas assim, para não correr o risco de entrar minhas teorias. Eu tremo e peço muito ao Senhor, Senhor, eu não quero pregar a minha teoria.
me limita a pregar apenas a simplicidade da palavra, porque a simplicidade da palavra é como um rio que passa constantemente naquele lugar ali, e a simplicidade da palavra é como um rio, e todos que tiverem sede pode ir lá, porque continua sendo água verdadeira. Então, irmãos mais velhos, mais experientes, não abandonem os jovens. É culto jovem. É culto jovem. Deixa lá os jovens. Aí você vem, traz a sua filha e vai embora para casa. Aí você vem, traz o seu filho e vai embora para casa. Quando na verdade o Espírito Santo quer fazer com que a sua filha, no mover desse ambiente aqui, levante a mão para você e comece a orar: Deus, você aqui é meu pai. Haja o que houver, eu preciso obedecer o meu pai. E na mesma hora o Espírito Santo pode te revelar, porque um ambiente como esse faz os filhos amarem ainda mais os pais os filhos. E não tem ideologia que diga para você que você pode sair de casa, ir para onde. Não, não, não. O lugar aonde Deus colocou teu pai, tua mãe, sempre será um lugar saudável. E aí, de repente, rola um mover grande ali, cara, e você olha assim: meu Deus, eu nem sabia que minha filha tinha esse talento de cantar, de tocar. Não, é um evangelismo que vai ter, um evangelismo dos jovens. Aí vai um monte de jovem entrar numas vielas, porque jovem não tem medo mesmo, vai com tudo para falar de Jesus. Lá no Vale era assim, se desse mole a gente nem voltava para a base. Ia. Aí tinha que ter um mais experiente: ei, volta rapaz, aí é meio, calma aí, vamos junto. Aí de repente vai lá a menina evangelizar, tem um grupo de meninos ali, e está ela sozinha com outro adolescente, porque não tem irmãos que consigam acompanhar com a sua força, com a sua experiência e com sua palavra de amor. Não é eles, deixa, não. Nós precisamos continuar junto, sabe para quê? Para poder dizer para eles assim: ó, ei, eu não consigo mais caminhar muitas léguas, mas eu quero ser como aquele elástico. Aí o jovem está aqui, aí tem, imagina o elástico aqui, o elástico. Aí está o estilingue grande ali, o estilingue. Amém? Alguém sabe o que é estilingue? Aí está ali, eu estou puxando, eu não consigo mais, mas eu vou lançar esse cara aí. Eu vou lançar esse jovem aqui. Eu vou lançar ele. Ô tio, pô, na moral, pô, vai ter um manto lá pra gente fazer lá na região tal. Vai, eu não consigo ir assim com essa força toda, mas o estilingue é como se fosse uma oração. Eu sou teu intercessor, filho, vai, viva o chamado. Viva o chamado. Como assim o chamado? O chamado é quando você entende qual é o sentido aqui nessa terra. Qual o sentido? Ei, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas eu tenho que ir embora para o sertão? Não, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, aonde for. Então vai, eu quero ser. E você, irmão aí, você pode ser como essa pessoa, sabe, que puxa, e o jovem está aqui no elástico, e na mesma hora, pelo Espírito Santo, você como intercedor diz: vai. Pô tio, eu não tinha coragem não, mas aquela oração que você fez no culto aqui, botou a mão na minha cabeça e disse que eu podia fazer coisas além, me deu um negócio dentro de mim, que eu falei assim: não vou largar Jesus mais não. Eu pensei até em abandonar, porque eu quero falar de Jesus. A gente viveu algo extraordinário lá em Cabo Frio. Nós estávamos ministrando lá em Cabo Frio, e eu falei: Espírito Santo, convence aqui todos nós, até a mim, do que o Senhor quer com a gente. Nos dê a oportunidade de fazer algo a mais. E aí o Marquinho ficou lá em Búzios, achando ele que ele ia só desfrutar daquela cidade maravilhosa, que a gente veio embora acabando. Ele ficou lá, se achando um poderoso. Em Deus ele é. E de repente um venezuelano vai servir ele lá. O rapaz estava servindo, Marcos, era isso? Cadê o Marquinho? Estou vendo não. E aí, do nada assim, o Marquinho vai lá e o Espírito Santo: ei, ora por ele. Ele só queria comer uma pizza.
Mas se nós nos envolvermos no chamado, não tem hora nossa, toda hora é a hora dele. O que é viver o chamado? É se envolver no chamado e envolver em toda a proposta do chamado, porque qualquer hora é hora dele. E aí pediu para orar, ele começou a orar, e o venezuelano lá recebendo a oração, ele se converteu, Marquinhos, foi? E aí a gente voltando na estrada, o Everson querendo dar trabalho para a gente, porque nós somos finitos, só Deus que é infinito, em tudo, até na saúde nós somos finitos. E a gente voltando e algumas coisas acontecendo com o Everson na volta, na mesma hora a gente ia agora. Aí paramos numa lanchonete na estrada, aí o Everson chegou lá para balconista, só tinha mulher lá, ele não viu mais ninguém. O Everson falou assim, eu falei, Jesus, ele não está bem não, espero que a gente não pague mico aqui, o que ele está fazendo ali? Olha o que ele está fazendo. Eu achei que ele fosse comprar alguma coisa para beber, né, tal, passando mal. Aí daqui a pouco ele, para a moça assim, eu quero falar que aquele rapaz está lá dentro. Mas não dava para ver rapaz nenhum, não dava para ver homem nenhum. Aí a mulher olhou assim, quer falar com quem? Com o rapaz que está lá dentro. Gente, se sou eu na carne, você, esse cara, como é que esse cara quer matar meu amigo lá dentro? Vou chamar ninguém não, rapaz, te conheço não, vai lá, como é que é isso? Quer falar com o fulano que está lá dentro? Mas o Espírito Santo envolveu de uma forma tão extraordinária que a mulher perdeu até a noção da vida. Falei, chamou o rapaz. Outra doida. Falei, chamou o rapaz, tem um cara que não falar contigo ali. Um cara que não falar comigo é. Aí lá vem ele. E não é que tinha um homem lá dentro mesmo? Chegou lá, aí o Everson começou a conversar com ele. A gente briga, chama ele de risonho, que ele fica rindo o tempo todo. Pode aí, tá vendo? Falei, é o tempo todo, assim. Everson preocupado com os boletos. Everson feliz da vida. É sempre assim. E aí chamou o rapaz, aí o rapaz olhou. Ele, é isso, Deus falou para você voltar para ele logo. O rapaz falou assim, olha, essa semana eu conversei com Jesus, falei que eu queria voltar para a igreja, estava 20 anos fora da igreja. Quando eu olhei assim, não é que o Everson acertou em Deus lá mesmo, vou lá chegar perto, agora eu vou. Aí fui perto do Everson assim, eu falei, rapaz, sério mesmo, 20 anos fora da igreja? A gente pode orar por você e tal. Você gostaria de voltar para Jesus agora então? Ele gostaria. Eu falei, você tem problema com bebida? Cara de pinguço que ele tinha, né? Foi revelação não, eu vi mesmo. Você tem problema com bebida? Ah, tenho. O Senhor pode te libertar agora, viu? Gente, talvez se fosse algo na carne, ou a preocupação, o controle fosse nosso, nós estávamos atrasados já. O Pedrinho tinha que tocar na igreja à noite. Ele tinha que chegar tocar 4 horas no ensaio. Chegamos, era 2h30, quase 3 horas. Era para a gente chegar aqui, na boa, gente, meio-dia e meia, 1 hora. Chegamos quase 3h30 da tarde, 2h30, 3 horas da tarde. Porque foram acontecendo algumas coisas que o Espírito Santo queria falar com a gente. Até que a gente parou num lugar para falar de Jesus. Toda hora é a hora do chamado. Toda hora é a hora de viver o chamado. Então você tem que sair de casa assim, Espírito Santo, o que vai acontecer hoje? Não sei não, Espírito Santo, mas o que for de acontecer, eis-me aqui. Eu só quero estar sensível. E de repente você trabalhando, você levanta, na mesa do lado, eu preciso orar por você. Quando o pessoal começar a entender isso, ou seja, a preocupação do crente não é só com ele. Na verdade, ele nem se preocupa tanto com ele, porque sabe que Deus já se preocupa demais e cuida da gente. Então sabe de uma coisa, Espírito Santo, eu vou me preocupar em fazer ele viver o teu chamado, o chamado na minha vida. Então a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é, lá em Gálatas, no capítulo 1, vem comigo aí. Gálatas 1. Os irmãos que viviam na Galácia, que viviam naquelas igrejas ali,
E Paulo, você sabe que ele teve uma importância muito grande no começo ali, porque ele foi enviado aos gentios, enquanto Pedro e os outros apóstolos ficavam mais com os judeus. Paulo foi enviado aos gentios, e de vez em quando tinha algumas coisinhas entre eles ali, para saber quem é que podia ir mais ou não. E aí teve aquela discussão de circuncisa ou não circuncisa, ou come o legume, ou come a carne, aquelas coisinhas que o homem coloca. Mas Paulo foi tão impactado, presta atenção aqui, gente. Paulo foi tão impactado que ele descreve esse impacto quando ele recebeu Jesus Cristo no caminho de Damasco ali, naquela revelação profunda. Ele foi tão impactado, foi tão forte, Júlio, tão forte, que ele diz algumas coisas que, humanamente falando, nós poderíamos chamar de soberbo, mas não. Ele disse assim: olha, eu recebi o chamado por uma revelação, não foi por homem nenhum, não. Eu recebi isso por revelação dele, não teve intermédio de raciocínio humano, não. Nossa, você olhando assim, né? Que soberba, parece que só ele tem acesso ao Pai. Não, mas foi isso mesmo. Só que ele respondeu desse jeito porque ele ficou tão impactado com aquilo, a palavra mexeu tanto com ele, aquela ação foi tão forte que ele estava dizendo assim: ei, podem falar o que quiser, porque palavra de homem nenhum vai me parar. Quando você entende o chamado em Deus e sabe que o chamado é para viver em todo o tempo, não tem hora certa humana, mas é o tempo Kairos. E o tempo Kairos, gente, a gente fala que a tradução é o tempo de Deus, mas tem algo mais profundo. Na verdade é o tempo exato que só Deus sabe. Por isso que falamos que Kairos é o tempo de Deus, porque os gregos dizem que Kairos é o tempo exato das coisas, que nós chamamos de talvez de coincidência. Não, é cristocidência, ou o tempo exato de Deus. Só Ele sabe o tempo exato de tudo. Por isso que nós atribuímos ao tempo de Deus. E o Cronos fica com a gente. E aí, viver o chamado, então, Paulo fala aqui para os Gálatas o seguinte: ei, tem gente aí querendo atrapalhar a mensagem. Tem gente aqui dentro, calma que não é para ninguém não, tá? Tem gente aqui dentro que quer atrapalhar a mensagem verdadeira que flui desse altar. Então posso falar uma coisa? Vocês não vão me distrair. Nós continuaremos pedindo a revelação exata do Pai, para continuar vivendo o chamado, e haja o que houver, homem nenhum vai me parar. Paulo falava assim com verdade, porque ele foi impactado pela verdade. Quando você, jovem, é impactado pela verdade, não tem professor que te leve a pensar o contrário, não tem universidade que te leve a pensar o contrário, não tem trabalho que te faça levar ao contrário, não tem crise financeira que te faça te leve ao contrário. Não, porque aquilo que paira no mundo natural não é mais forte do que aquilo que você recebe no mundo espiritual. Por isso que eu falo o tempo todo: se a palavra de um pai, de uma mãe, ou de alguém que tem autoridade de pai ou de mãe sobre qualquer um, seja biológico ou pai espiritual ou mãe espiritual, a tua palavra é como uma sentença sobre a vida dos jovens. Então, se nesse ambiente espiritual as coisas fluem, o que você fala em Deus se torna um decreto. Não é uma palavra vazia, é um decreto. Tudo aquilo que vivemos em Deus. Por isso que eu falo: pai, vem para o culto de jovem mesmo. Eu tinha um conhecido meu, eu ficava com uma vergonha no começo, mas depois eu entendi: pai, se meu pai pudesse ser assim comigo. Alguém lembra do esposo da Roberta, gente? Amor, me lembra aí. O Magno. Lembra como é que ele ficava no flow com o pai dele, no congresso com o pai dele? Pensa num cara 2 metros de altura assim, fortão, adora jogar um basquete. Meu irmão, quando ele te chamava para orar na frente, ou até no banco mesmo, ele ficava do lado do pai dele. Meu irmão, era sem brincadeira, gente. Eu ficava assim, no primeiro momento eu não entendi muito não, porque eu estava meio que no controle humano. Mas depois eu falei assim: Jesus, se meu pai vivesse isso comigo. Meu pai é uma bênção, irmão, uma bênção. Meu pai é pastor, uma bênção mesmo. Mas eu gostaria de viver uns negócios desses com meu pai. E ele chegava assim, do nada, quando eu olhava assim, estavam os dois abraçados no chão, rolando, orando, chorando, sem vergonha nenhuma.
Já pensou você no culto jovem com o teu filho desse jeito aí? Mãe, você com a tua filha chorando, orando, e o dia que você falar assim: filha, não faz isso não. Eu sei, mãe, eu queria muito fazer, mas eu entendo que a palavra que você tem vem do céu para a minha vida, porque tudo que você vive no decreto, no ambiente espiritual, vira um decreto de Deus. A tua filha vai olhar para você não como uma pessoa que simplesmente quer, sabe, ser autoritária, mas vai ver em você autoridade. A autoridade não é imposta, é estabelecida, é reconhecida. A autoridade não vem simplesmente pelas palavras, mas pelos gestos, ações e comportamentos que nós temos. Se todo culto jovem você estiver lá orando para os jovens, vai chegar uma hora que aquele jovem vai crescer e vai dizer assim: eu percebi, você tem autoridade para falar na minha vida, porque toda vez que estava orando lá, tu estava intercedendo por mim. Comportamento, gesto, ação. Não adianta para essa geração só falar: ei, não faz não. Não faz? Por que eu não posso fazer? Mostre para ele que não se faz. Mas para mostrar que não se faz, Lucas, tem que andar junto. Quando você anda junto, ele percebe algumas coisas extraordinárias. Comportamentos de santos, comportamentos de separados, comportamentos de eleitos, comportamento de alguém que faz parte de uma geração eleita, do sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. É este exemplo que eles querem ver. Quando você não desiste, eles vão pensar assim: vale a pena insistir no chamado, mesmo com muita dor ou não. Por quê? Porque o meu pastor não desistiu. Anda tanto com um pastor que consegue perceber as dores, o peso da responsabilidade e não desistiu. E aí, jovem, eu não posso desistir. Por quê? Porque aquela irmãzinha de 78 anos até hoje, sem nada na geladeira dela, ela diz que Deus é bom, então ela não desistiu. Quando chega no campo lá, missionário, vai na casa de alguns irmãos que é crente, que são cristãos, até mesmo que fazem parte lá da igreja, povo humilde. Povo humilde. Chega lá e fala assim: ô pastor, tudo bem, pastor? Obrigado, você veio lá do Rio de Janeiro, pastor. Entra cá um pouquinho, faz uma oração aqui. Aí tu vai na casa, meu irmão, só tem o quê? As mobílias mais velhas. Mas quando você entra na casa de um crente lá, de uma irmãzinha, por exemplo, a irmã, vocês não chegaram a conhecer essa irmã não, a irmã Domingas. 2 horas para chegar na casa dela. Você já foi lá, pastor? Você conheceu a irmã Domingas? Ela faleceu. Toda vez que nós íamos para lá, o pastor Luiz Eduardo insistia para irmos na casa da irmã Domingas. Vamos ali, fazer o quê? Aprender um trajetozinho. Quase 2 horas andando a pé, meu irmão. Morro! Cadê a irmã Domingas? Já está se aprontando para poder ir para a igreja. Ia descalça mesmo, lá chegava na igreja. Aí o pastor falava assim: o senhor Henrique, o esposo dela, ia de cavalo, ela ia a pé, porque o cavalo para ela poderia cair, era alto. Toda vez a gente ia lá, casa humilde, Marquinhos, humilde. Chegava lá: ô irmãos, tem aqui uma rapadura para vocês. Lembra da rapadura? Meu irmão, ela vendia rapadura. O povo comeu tudo, que coitada, nem ela sabia. Ninguém, e agora? Acabou. Quanto tinha aí? Não sei, comeram tudo. O povo 2 horas andando, jovem andando 2 horas. Imagina o buraco que estava aqui. Se quando acaba de comer, quer comer de novo, mas ir 2 horas andando, meu irmão, a energia foi para o ralo. Com fome. Irmã Dominga, aí daqui a pouco: ah não, eu fiz um bolinho para vocês aqui no forno. Tinha um forno lá na frente. Meu irmão, um bolinho com fubá. Por que ela foi falar isso? Meu amigo, os jovens olharam assim pro buraco. Imagina uma casinha de esquimó no gelo. O forno é assim, né? O forno é parecido. Tinha só uma portinha assim, meu irmão. Era um calor. E quem disse que jovem tinha medo de calor? Entrou com tudo, meu irmão. Comeram tanto. Cadê os adultos para comer? Não, adulto espera, porque adulto é intercessor de jovem. Vá lá. Vocês gastam mais energia, metabolismo queima mais, dá mais fome por isso. Vai lá. Acabava com tudo. Quando não, olhava para o pé das frutas. Que? Não sobrava nada, irmão, parecia gafanhoto.
parecia gafanhoto. Tinha um amigo nosso lá que era do interior também, lá do norte do Brasil, Aldair. Eu falei, tá fazendo o que, Aldair? Rapaz, estou comendo aqui. Ele subiu na árvore. Eu falei, rapaz, é perigoso ir. Já fiz coisa pior, meu filho. Não existia tempo ruim. Aquela irmã doava tudo. Aí depois a igreja tinha que se virar para poder ser, irmã, está aqui uma oferta para a irmã. Ô pastor, precisa não. Deus é bom. Deus é bom. Não tem nada dentro de casa. Não tem nem gente para conversar, porque ela mora isolada, né? Bem longe. Deus é bom. Mas espera aí, como é que ela conseguiu enxergar a bondade de Deus? Sensibilidade pelo Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se formos uma igreja que ficamos preocupados em perder o controle para o Espírito Santo, nós perderemos a oportunidade de viver uma intensidade no fim dos tempos, ou nos tempos que estão vindo aí perigosos. Porque o que vai fazer você resistir esses ataques do inferno de forma bruta não é o teu conhecimento de versículo bíblico, não é o teu conhecimento de hermenêutica, exegese, homilética, não é o teu conhecimento de Velho Testamento ou Novo Testamento, não é o teu conhecimento sobre a teologia calvinista ou arminianista, não é esse conhecimento, só é revelação e a intensidade na sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando o ataque vem, pastor, vai falar em nome da teologia calvinista, sai, fala para você ver. Em nome da teologia de arminiano, fala para você ver. Vai tomar uma surra. Em nome de todo o meu conhecimento em exegese, interpretação, homilética, o que você quiser, meu irmão, em nome escatológico, se é pré-tribulacionista, ou pós, ou amilenista, ou sei lá o que, fala em nome disso, fala para você ver. Quando o bicho pega, meu irmão, quando o diabo vem com força, quando o demônio tenta vir, quando o inferno se levanta contra você, eu tenho certeza, você que é alguém que acredita no teu chamado e sabe o que você é em Deus, tu levanta a voz e ousadia e vai dizer assim: em nome do Senhor dos exércitos. Ei, o que Davi falou? Ô Golias, olha só, eu não vou contra você com espada, escudo, pedra apenas, eu vou contra você. Davi falou o que mesmo contra Golias? Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Se você acredita nisso, aplauda Jesus que está aqui nesse lugar. O chamado não é no teu tempo, é em todo o tempo dele. Aí você vê alguém enfermo, você sabe que teu amigo está enfermo. Espírito Santo, começa a me incomodar para poder viver essas coisas aí. Aí tu faz o quê? Meu irmão, tu vai até ele, vamos lá, em nome do Tilenol, a treta agora é o Tilenol, né? Em nome do Tilenol, em nome do, me fala aí o outro aí, Dorflex, em nome da dipirona, levanta e anda. No templo, Pedro e João, né? Entrando no templo, tinha quem na escada ali, na porta? Um coxo. Todo mundo que passava ali conhecia o Deus que curava, porque aqueles religiosos que entravam lá já conheciam a história dos profetas, do Deus que fazia milagres. Só que eles viviam o tempo deles, não o tempo de Deus no chamado. Então passavam ali,
o outro passava ali, o outro passava ali, até que entrou alguém, uma dupla ali, né? Entrou ali, ó. Eu não tenho ouro, meu sobrinho está com câncer, ora por ele. É um pedido de alguém da família, que acho que é um pedido até com mais. Meu sobrinho está com câncer e os médicos colocaram ele já num tratamento paliativo. Tem 22 anos de idade, Miguel. Começou com um tumor aqui, já está espalhando para o pulmão. A última cirurgia que o Miguel fez, rasgaram ele daqui até aqui, para fazer um enxerto, porque foi um buraco muito profundo no último tumor que veio aqui. Isso corta em nós também, até eu muitas vezes me negligencio. Quando eu fui lá na última vez orar por ele, o Espírito Santo me deu uma ousadia, que ele falou assim: pô, tio, na moral, vem hoje aqui orar de novo, daquele jeito. A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus, mas quando ele fala justo aqui, eu acredito, pastor, que ele esteja falando naqueles que entendem na sensibilidade do Espírito Santo e vivem o chamado, porque a todo momento você é uma pessoa, você é um ser, você é alguém que tem aquele ponto do céu aqui, e é um agente que está a serviço dos céus, por mais que você trabalhe em todos os lugares, e a qualquer momento pode tocar o radinho aqui da comunicação, e você ir para o banheiro do seu trabalho. Vou ali rapidinho, chefe, tomar uma água ali, vou. Pum, trancou a porta. Espírito Santo de Deus, cura agora, porque o Senhor me lembrou para orar por fulano de tal. O Senhor me lembrou para orar por Cicrano, por Beltrano. Aqui nesse trabalho o Senhor me lembrou que tem alguma coisa aqui estranha. Então o Senhor pode desvendar e desfazer todo o laço, e depois você volta, como se nada tivesse, para você, para o teu patrão, porque para Deus já começou a movimentar nos céus. E aí então, vamos para o texto. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas. Olha só, logo de cara, Gálatas 1, se tiver no telão, vamos junto. A minha versão é NVT. Olha só, Gálatas 1. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo, o Pai que ressuscitou Jesus, e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta para vocês, irmãos aí da Galácia. Que Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça. Aí ele começa a falar: Jesus entregou sua vida pelos nossos pecados. Ele começa a lembrar as pessoas que estavam sendo ingratas, que tinham se esquecido do que Jesus fez por elas. E ele começa a falar, aí no 6: admiro-me que vocês estejam se afastando depressa daquele que nos chamou para si por meio da graça de Cristo. Ou ele falando: ei, eu estou abismado com vocês que receberam tudo isso, receberam o perdão dos pecados, receberam a graça do Senhor, e agora estão se afastando. Por quê? Um homem que entendeu o chamado não tem medo de falar a verdade em Cristo. Por isso que hoje a gente fica com medo da resposta do mundo. Ei, mas a resposta do mundo nunca vai ser mais poderosa do que a missão que estamos de fato imbuídos. Paulo não queria deixar de falar, e continua: vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Vocês estão seguindo um caminho que parece ser o Evangelho, mas não é, estão enganando vocês. Ou seja, tem gente infiltrada aqui. Aí ele vai dizer: mas que não são as boas novas de maneira nenhuma, estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo.
Aí ele se irrita aqui. A Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pecar, né, pastor? Ireis, mas não pequeis. Irmão, segura a onda aí. A nossa resposta é outra, mas tem hora que dá um negócio na gente, né? Mas o que vive o chamado, quando vê o diabo na covardia com alguém, ele vem como um leão, meu irmão. Eu repreendo em nome de Jesus, é assim. Não tem medo não. Ousadia. Aí ele fala assim: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo até ele mesmo. Se eu tiver sendo iludido, que eu seja também corrigido. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente daquelas que nós lhe anunciamos. Ou seja, ele não foi soberbo aí. O que ele foi? Cara, eu recebi direto uma dose tão forte de amor, que eu não sei falar outra coisa, mas se alguém estiver mentindo, dizendo que é amor dele, não é, eu consigo perceber na hora, porque eu recebi do próprio Jesus. Por isso que toda hora, Lucas, é interessante que nós estejamos expostos à manifestação do Espírito Santo. É isso que protege a nossa mente. É isso que protege o nosso coração, de não sermos levados por nenhuma outra mensagem que parece bonitinha. Ei, não, isso aqui é a mensagem de amor. Não, a única e verdadeira mensagem de amor é a mensagem de Cristo. Qualquer outra pode ser um puxadinho daquilo que a pessoa recebeu de Cristo, mas presta atenção, não há outra mensagem maior do que a mensagem de amor da palavra de Cristo. Então algumas pessoas vêm fantasiadas de amor, mas na verdade é para te trazer para um ambiente de prisão. E Paulo sabia que existem enganadores, que existiam. Aí ele vai dizer no versículo 11: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Muitas vezes você falar isso e não parecer ser soberba, e não parecer, somente ele tem uma revelação. Não, quando isso acontece é porque o cara está tão embriagado do Espírito Santo que ele nem tem medo de ser ousado e usado. Não que ele está falando aqui, ei, eu sou o único que tem a verdade. Não, eu recebi essa verdade e propago essa verdade. Gente, viver o chamado é tão interessante, presta atenção. Pedro tinha não vou dizer uma queda, enfim, mas ele tinha um direcionamento para os judeus, e Paulo para os gentios. Apesar que podia ser para qualquer um, essa é a essência do Evangelho. O Senhor não quer te forçar a ser o único mensageiro do mundo. Ele quer que você consiga mais mensageiros, para que a palavra vá mais rápido. É isso que essa conferência quer fazer no teu coração, jovem. Tu recebeu uma dose de amor tão forte do Espírito Santo, que você não vai ser o único mensageiro, não. Você vai trazer outras pessoas para serem mensageiros junto com você. Porque se você consegue, no seu tempo finito, na sua vida finita, atingir o lado A, o outro vai para o lado B, o outro para o C, o outro para o D. Quando vê, essa região inteira está sendo tomada por mensageiros que foram impactados pela mesma palavra revelada. Tem gente que tem uma expertise maior para pregar para traficantes e comunidades. Tem gente que tem uma expertise maior para pregar lá no interior, que é difícil demais. Tem gente que tem uma expertise maior para pregar nas faculdades, para gente intelectual. E eu acho lindo isso. Paulo teve uma revelação de Deus quando chegou em Atenas, porque ele queria pregar para os filósofos, para a gente inteligente lá, e ele ficou preocupado muitas vezes de fazer assim: ei, como é que eu vou falar para esses caras aqui? Na mesma hora, eu disse a vocês, se tivermos na sensibilidade do Espírito Santo, Ele revela para você o que você vai fazer naquela circunstância que você estiver talvez ali, se sentindo meio que, e agora o que eu faço? Existia um monte de altares a vários deuses, mas tinha um altar, Lucas, que não tinha nome, ao Deus desconhecido. Na mesma hora ele diz: é sobre esse Deus que a mente humana não consegue entender, que os caminhos são insondáveis, que eu quero falar para vocês. E eu creio que ali nós podemos ter tido, eu creio, muitas conversões. Talvez aqui vai ter gente que tem uma facilidade de pregar na internet. Eu não sou blogueirinho,
mas tem gente, tem uma expertise linda na tecnologia e começa a fazer algumas coisas que a palavra começa a alcançar muita gente que fica aqui, 24 horas quase. Viver o chamado é o tempo todo. Paulo recebeu isso tão forte que não queria deixar ninguém perder isso. Por isso que ele falou: ei, se estiver infiltrado aqui, tu é amaldiçoado, sai, ou muda ou sai. Não é discurso de ódio, é discurso de proteção, porque quando alguém se converte ao Senhor, aquele cara tinha perdido tudo, ele recupera tudo. Quantos viciados, usuários de droga, nós conhecemos que foram libertos pela palavra, e hoje essa pessoa está aí com uma família abençoada, com um trabalho abençoado, mas antes vegetava. Quantos alcoólatras você deve conhecer que foi resgatado pela palavra e hoje está aí, e você que vive o chamado, está vendo alguém tentando distorcer a mensagem dele, você na hora vai como um leão: não! E aí, Paulo vai dizendo, só que algumas pessoas reconheciam Paulo para queimar a reputação dele, como aquele homem que perseguia. O diabo é tão covarde, que ele vai tentar fazer com que as pessoas, mesmo você vivendo o chamado, vai tentar fazer com que as pessoas lembrem do teu passado. E quando você começar a se sentir firme em Deus, aí vem aquela palavra: agora fez isso, fez aquilo, traiu, fez aquilo outro. Esse menino já rodou na mão de todas as meninas da igreja, da escola. Essa menina já foi quase que arroz de festa. Esse menino já foi também. Vão começar a dizer, sabe para que vão dizer? Porque não conseguem tirar o chamado de você. Então agora vão tentar trazer o teu passado para desestabilizar você emocionalmente. Tentaram fazer isso com Paulo. E aqui a gente caminha para o final. Olha só, 20: afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira. Ele falando para o povo que estava bem perdido: não é mentira que eu estou escrevendo para vocês, é de verdade. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Sicília, lugares bem distantes, um Oriente, o outro Europa. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam, porque ele era conhecido mais para os gentios do que para os judeus. Então ele não tinha, o novo Paulo não era muito conhecido na região de Jerusalém, os seus feitos, presta atenção. Aí ele vai dizer: as igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Peraí, os crentes lá, pastor, que não conheciam muito a história do novo Paulo, só conheciam Paulo porque as pessoas diziam: aquele que nos perseguia, aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Agora, quer dizer então que você virou santarrão? Quer dizer então que você virou santarrona? Quer dizer então que você agora é a pessoa mais santa da vizinhança? Não dê ouvidos a isso, só você sabe como a mensagem atingiu o teu coração e ninguém vai tirar. Aí, Paulo dá o ultimato. Eles sabiam apenas o que as pessoas diziam.
que eles diziam? Aquele que perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Aí Paulo vai dizer: e por causa disso, por causa do que eles sabiam, que eu era um e agora sou outro, por causa disso, eles agora glorificam a Deus. Por causa da tua história do passado, que você não vive mais nele, as pessoas vão glorificar a Deus. Usa isso para quê? Para que você entenda: ei, as pessoas glorificam a Deus pela sua transformação, as pessoas glorificam a Deus pela sua renovação, as pessoas glorificam a Deus pela sua nova vida em Cristo, pela sua nova vida em Cristo. Então, peraí, sabe o que você tem que fazer? Continuar sendo alguém que manifesta a sua nova vida, para que as pessoas que não conheciam a Cristo passem a conhecer. Você entendeu isso, jovem? Então o que é viver o chamado? E aqui, o que é viver o chamado? É reconhecer que a minha vida é a manifestação desta transformação, e as pessoas vão entender quem é Jesus e vão começar a glorificar a Jesus pela sua transformação, pela sua renovação, por quem você era no passado e não é mais. Agora você é um novo jovem, um novo homem, uma nova mulher, alguém que não vai ter vergonha do chamado, alguém que não vai ter vergonha da missão, alguém que não se vergonha do evangelho, porque ele é causa de vida e salvação para as pessoas. Aqueles que não se envergonham do evangelho, fiquem em pé em nome de Jesus e vamos orar e aplauda o Senhor Jesus, porque você não tem vergonha do evangelho.